Eu sempre falo, eu tenho assim, lugar de fala, e eu repito isso, que baiano é um bicho muito ladrão, e é a verdade. As pessoas têm que ser. É verdade! É verdade. Você levanta da rede pra poder roubar. Eu sou baiano, eu sei. O nível de corrupção da Bahia, na política baiana e na sociedade é muito alto. É um dos mais altos do Brasil, com absoluta certeza. A quantidade de escândalo, de conchave que tem naquele estado, minha gente, não é pequeno, não. Não é pequeno, não. É um dos lugares mais corruptos do país. E a figura do Jacques Wagner, que é o cara que está associado a esse escândalo, é sabidamente um bandidinho, entendeu? O Jacques Wagner é um cara da pior espécie. Eu lembro do governo Jacques Wagner, que foi um governo muito ruim, não foi um governo bom. Esse governo atual do Jerônimo consegue ser pior ainda do que o governo Wagner. E não tô bostejando não, eu tô falando a verdade. O nível de roubo na política baiana é mais elevado do que nos outros estados, eu tenho quase certeza. Eu não tenho as estatísticas sobre isso, mas conhecendo a política baiana, lá eu conheço bem. Amigo, o que tem de escândalo, não se faz uma licitação na Bahia, sem ter pelo menos 3 ou 4 que são beneficiados, com preços superfaturados. Em quase todas. O Tribunal de Contas da Bahia é um tribunal que dorme, eles não fazem nada, eles ficam dormindo em berço esplêndido, porque assim, rouba-se já estava implícito quando você disse que era o da Bahia. Rouba-se demais do estado, é verdade. E eu fico triste por isso. Eu espero que a gente consiga libertar a Bahia desse tipo de coisa, né? Agora, a política de lá, da Bahia, é uma das mais polarizadas também que existe. É um reduto do PT, como o cara está dizendo. Exatamente. É o reduto do PT. O PT governa lá há 20 anos, sem pausa. Foram vários e vários governos de Wagner, Costa, agora Jerônimo. E a oposição, que é a oposição do ACM Neto, que é um bom gestor. O ACM Neto é um bom prefeito, foi um bom prefeito e os seus sucessores são bons na prefeitura de Salvador. Até agora não conseguiu ter força suficiente para tirar o projeto político do PT. Essa é a verdade. Ele vai para uma eleição agora de novo, deve ser o pré-candidato a governo aí para tentar tirar o PT, mas eu sinceramente eu não sei se ele vai conseguir não, cara. Não sei se ele vai conseguir porque a força do PT no interior é tremenda, é avassaladora. Eles têm assim, um maquinário de cidades, de gente associada à máquina do partido, que é assim, muito impressionante. E o PT, nacionalmente, o PT tem um enorme interesse em manter a Bahia como seu reduto, porque a Bahia é o primeiro, segundo, terceiro, eu acho que é o 4º colégio eleitoral do Brasil. A gente está falando do 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Então eles têm bastante interesse em fazer isso. Mas vamos lá, vamos para a nossa notícia. Só que antes da gente fazer isso, vou comentar um pouco sobre o que nós temos para oferecer a vocês. Jabex? Ok, eu mostro um, você mostra o outro aí? Isso aí. O que nós temos revista O Lobo da Faria Lima sobre o Vorcaro, revista extremamente atual. Temos também o Stefan Zweig, O Brasil do Futuro, não é isso? O Brasil do Futuro. É um dos livros do clube do livro que nós temos, da coletânea Brasilianas. Ótimo livro, fiz umas 2 ou 3 aulas sobre esse livro. Conheço bem assim, o que está aí. E é um livro que inspira muito o projeto inteiro do MBL. Porque ao ler o Stefan Zweig, a gente percebe o que foi o Brasil e o que poderia ser o Brasil. Quando ele veio da Áustria para cá, ele ficou impressionado com o Brasil. Ele achou o Brasil lindíssimo, achou um povo super educado, super tranquilo, um povo, sabe, que tem passagens engraçadas desse livro até, em que ele diz que a criminalidade no Brasil era super baixa, que as pessoas se tratavam super bem, que as pessoas eram muito educadas, que era muito raro ver um brasileiro raivoso, agressivo, que o brasileiro tinha modos muito corteses, que era um povo, sabe, extremamente delicado com as pessoas, no trato. Isto era o Brasil, por incrível que pareça. O Brasil dos anos 40 era desse jeito, ele descreve o que ele viu. Obviamente hoje não é mais. Então uma das inspirações para o nosso projeto é fazer com que este país do futuro se torne de fato o presente. Por isso que o nosso slogan é o futuro é glorioso. Mas vamos lá para a notícia.
Você pode fazer? Vamos lá. E aí, deixa eu me apresentar aí para quem não me conhece. Meu nome é Carlos Henrique, agora sou o porta-voz do MBL em Minas Gerais, tá? Então, estamos invadindo aqui. A gente tirou essa semana vários mineiros para aparecerem aqui e tirar um pouco desse brilho que o Ricardo tenta trazer para a Bahia, né? Então, aqui em São Paulo. Então, Minas Gerais também tem que ter o seu espaço, né? Algumas pessoas mandaram queijos no chat no começo dessa live aqui, que são as pessoas lá do Train Connection, que é a live que eu faço lá no meu canal, tá? E vamos falar, não posso falar mais detalhes, só porque estou fazendo em Minas Gerais agora. Tá agitando. Estou ajudando, tamo lá, tá? Então, vamos tratar aí sobre a notícia, né? O que tá acontecendo agora, e aí eu mandei várias notícias, tá? Tem uma notícia sobre o Haddad falando do Jacques Wagner, tem notícias falando que vieram informações do Planalto falando sobre o Jacques Wagner, a Glaze falou sobre o Jacques Wagner, então tá rolando um racha e eu acho que o resto do PT tá abandonando o Jacques Wagner, tá? Eu mandei, operador, você viu o WhatsApp? Eu te mandei 4 links. Sim. Esse aí é um deles? É o primeiro? Não, esse é o que eu tinha mandado pro Ricardo primeiro. Você quer que abra o primeiro? É que esse aí é de ontem. Você quer que a gente contextualiza com essa aí? Depois a gente pega os de hoje. Pode ser. Pode ser? Quer esse aqui primeiro? Não, esse daí já é de hoje. Vamos falar o que rolou ontem, porque o de hoje é repercussão. Ó, vamos lá. O caso é o mesmo. Caso Master. Jacques Wagner recebeu apartamento de 2,5 milhões de reais e propina de 3,5 milhões, aponta a Polícia Federal. Polícia Federal suspeita que o senador recebeu um imóvel em Salvador e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares, em troca de atuação pró-Master no Congresso. Wagner nega ter atuado a favor do banqueiro. Lembrando a vocês que boa parte da liquidez inicial do Banco Master para poder se financiar veio via operação de crédito cesta, empréstimos consignados para funcionários públicos no governo do PT da Bahia. E também o Jacques Wagner, salvo engano, ele foi um desses responsáveis por fazer a ponte, por exemplo, do Vorcário com Guido Mantega, com algumas outras pessoas próximas ao governo Lula, tá? Pode colocar ali, vamos ler essa matéria. Lembrando, isso aí é de ontem. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que hoje já virou um balaio de gato isso aí, tá? O próprio PT tá indo pra cima do Jacques Wagner. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, ontem, dia 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo principal busca e apreensão o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar Jacques Wagner no esquema. A assessoria de Jacques Wagner divulgou nota sustentando que não atuou a favor do Master, blá blá blá. Depois ele chegou, falou que era da filha dele, o apartamento, um monte de história aí, nas próximas matérias deve ter. Da filha dele, porque a filha dele é um ativo político. Não, porque você falar que a sua filha recebeu alguma coisa do Vorcaro não é bacana. Eu ia fazer uma piada maldosa, mas vamos ficar na light, como dizem vocês. Aí, assim, a filha do Jacques Wagner, do nada, sem nenhum motivo, recebeu um apartamento de 2,5 milhões do Vorcaro. Mas não tem nada a ver com a questão política do pai. Pelo amor de Deus. Às vezes é melhor o cara falar, não era política assim. Às vezes ele pega melhor. Vamos lá. A Polícia Federal suspeita que Jacques Wagner recebeu um imóvel de 2,5 milhões e o pagamento de propina, que totalizaram 3,5 milhões, por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares. Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na compliance, blá, 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 até aí repetiu que já estava lá em cima, né, meu amigo? Vamos lá. A Polícia Federal também investiga se Jacques Wagner usou a atuação parlamentar para defender pautas de interesse do Banco Master no Congresso. Segundo os investigadores, o senador teria tratado diretamente com o ex-sócio da instituição Banco Master, que é o Augusto Ferreira Lima, né, um desses empresários ligado ao Vorcaro, de propostas que poderiam beneficiar o Master. Além de endereços ligados a Jacques Wagner, os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão também em empresas e imóveis do Augusto Lima, em São Paulo e lá em Brasília. A defesa de Augusto Lima informou que as diligências realizadas pela Polícia Federal eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há 6 meses à disposição das autoridades. Lima foi responsável por comprar uma rede estatal de supermercados do governo da Bahia em 2018. Quando Jacques Wagner era secretário do Desenvolvimento Econômico do governo Rui Costa
e comandou o processo de privatização da empresa baiana de alimentos, EBAL. Me dê uma pausa Vamos aqui só lá. para comentar Diga, uma coisa diga. sobre privatizações no Brasil, que eu acho que é um comentário oportuno em termos políticos do que acontece, né? A gente é favorável a privatizações. Por razões principiológicas, acreditamos que empresas privadas acabam sendo mais eficientes do que empresas públicas, ok? Essa é uma posição liberal, uma posição standard no MBL, embora a gente não tenha mais o discurso fácil de privatiza tudo, vai privatizando e tudo se resolve. Isso é uma mudança significativa. Eu tenho visto o Renan, nas entrevistas que ele está dando, falar que ele não tem interesse em privatizar, por exemplo, a Petrobras, o que era, quando eu entrei no MBL, uma das perguntas que eram feitas para saber se a gente tinha alinhamento ideológico com o movimento. Eu lembro do Pedro Deirô, em 2015, me ligando e fazendo uma série de perguntas para ver se eu tinha alinhamento ideológico com o MBL, e na época eu era bem mais liberal do que eu sou hoje em termos econômicos. Eu fui também, assim, fui me afastando, né, gradativamente da estrutura de pensamento liberal em relação a muitas coisas. E no período que eu respondi, eu disse, não, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Isso era meio que... Era o consenso ali do movimento. E isso mudou. Isso mudou. Agora, o parêntese que eu quero colocar aqui é... Quando a gente olha os processos de privatização que acontecem no Brasil, a quantidade de fraudes que existem nesse processo é muito grande. Então, o fato de uma empresa ser privatizada no Brasil não quer dizer necessariamente nada, porque muitas vezes elas são privatizadas para grupos econômicos que não são os mais eficientes, que não têm as melhores propostas, que não tem nada. Esses grupos econômicos, eles têm relações espúrias com o poder político. É isso que eles têm. Então, o que define muita privatização no Brasil é isso. E os caras fazem as privatizações cheias de maracutaia, com várias cláusulas que favorecem o prestador de serviço em detrimento do consumidor. Isso é uma coisa que acontece demais no Brasil. É triste ver como se faz privatização no país. E esse é um exemplo. Quer dizer, o sujeito comprou aí uma rede estatal de supermercados num processo de privatização dessa empresa baiana de alimentos, EBAL. Quer dizer, quais foram os critérios disso? Foi técnico? Ele já, tecnicamente... Não, lógico que não foi. Foi algum tráfico de influência. Então é meio que assim que acontecem as coisas no Estado brasileiro. Os detentores, os grandes grupos econômicos que detêm muita coisa que está sendo privatizada no Brasil, são simplesmente apaniguados dos próprios políticos. Então, essa distinção que o pensamento liberal faz, que é correta. Não, aqui você tem o Estado, e o Estado ele tem problemas de corrupção, etc. Aqui você tem as empresas privadas, e as empresas privadas fazem um trabalho mais eficiente porque visam o lucro. Tal. No Brasil, e em países com herança patrimonialista como a gente tem, e com alto grau de corrupção institucional como a gente tem, esta distinção ela é meramente teórica, ela é só uma categoria. Na verdade, não há essa distinção. O que existe é o Estado tem corrupção pra caramba, as empresas privadas têm também corrupção, essas empresas privadas que são vendidas pelo Estado estão sendo vendidas por tráfico de influência e, no fim das contas, os próprios capitalistas que lucram com isso bancam os próprios políticos que vão ficando e se reproduzindo lá e mantendo o ciclo das suas eleições indefinidamente, e são esses mesmos políticos que roubam o Estado brasileiro, que roubam o erário público e que recebem propina. Esse é o real esquema das coisas. O verdadeiro esquema das coisas no Brasil, em termos de privatização, é este que eu falei. Não é o esquema teórico liberal, que você tem o Estado de um lado e a privatização do outro. Mas enfim. Exatamente. E também acho que tem algumas empresas que, inclusive, mesmo que fosse pelos argumentos mais liberais possíveis, não deveriam ser privatizadas. Tipo a Petrobras, por questões estratégicas. Claro. Não só porque tem roubalheira. Claro. E aí, vamos ver até quanto tempo a gente vai ficar aqui, que depois dá até pra falar um pouco disso aí, de grandes empresas no resto do mundo. Mas vamos lá. Então, olha só, onde a gente parou. Augusto Lima, o cara que é sócio do Vorcaro, este cara comprou a rede de supermercados do estado da Bahia, em 2018. Nessa época, o Jacques Wagner era secretário do governo da Bahia. E essa privatização, ela também vendeu o Crédito Sexta, olha lá, que é o sistema de cartão de crédito consignado para servidores públicos, que depois foi para dentro do Banco Master, quando o Augusto Lima se associou ao Vorcaro. Tá? Então tinha ali o Augusto Lima, ele comprou essas duas coisas do governo da Bahia, com o Jacques Wagner sendo secretário, e aí ele foi para dentro lá do Banco Master, né? E aí, coincidentemente, tem apartamentos e coisas incríveis aí que o Jacques Wagner aparentemente recebeu. Vamos lá, vamos pro próximo parágrafo.
A investigação cita a atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e de programas sociais. Cara, e é um absurdo esse negócio de oferecer crédito consignado para esse pessoal por conta desses recebimentos. Mas tudo bem, vamos lá. Segundo a Polícia Federal, o senador teria participado de articulações relacionadas a essas medidas consideradas de interesse do Banco Master. Logicamente, né? Porque aí ele vai ter uma cartela maior de pessoas que vão poder tomar esses empréstimos. Um consignado, né? É um empréstimo que, para o banco, ele vai ser muito arriscado, vai ser pouquíssimo arriscado, né? Ele ter o consignado como garantia, né? Porque é um dinheiro que vem do governo. Então, assim, é uma das maneiras de um banco pegar e ganhar muito dinheiro. Explique de forma didática, né, para o nosso público. Qual que é o negócio? Você vai pegar um empréstimo, você precisa de uma garantia, tá? Você pode colocar, por exemplo, a sua casa como garantia do seu empréstimo. Você não pagou o negócio, a sua casa ela vai para o banco, por exemplo, ou o seu carro. Exato, vai ser penhorado. Porém, você também pode fazer o seguinte, olha, vamos fazer um empréstimo consignado que todo mês, na minha folha de pagamento, você já vai receber uma parte. Então, amigo, meu camarada, não vai nem passar na minha mão o dinheiro, vai sair de onde está saindo o meu salário, vai direto para você. O risco disso é baixíssimo, porque em tese, talvez, sei lá, se a empresa para qual eu trabalho quebrasse, aí... Agora, imagina que eu estou trabalhando com o governo. Isso, aí, o governo não quebra. Não vai quebrar. Então, o risco desse tipo de empréstimo é baixíssimo. Então, o que o Banco Master fazia? Ele cobrava um juros bem elevado das pessoas em troca desse empréstimo que ele fazia, mas a garantia dessa pessoa era empréstimo consignado. Uma pessoa que era funcionária pública. Então, assim, o risco era baixíssimo. É um jeito dele farmar dinheiro ali, né? E aí, eu não entendi ali se chegou a ter, eu acho que não chegou a ter essa possibilidade para quem recebe Bolsa Família e BPC. Mas é uma das coisas que eles estavam querendo trabalhar. Então, olha ali, a investigação. Olha, é isso mesmo, acho que não chegou a acontecer. Em propostas que. Atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e programas sociais. Então, assim, é o absurdo do absurdo. É o cara que vai receber Bolsa Família, esse Bolsa Família, ao invés de parar na mão dele, vai direto pro banco, só que com juros, entendeu? Assim, é um absurdo, é um absurdo. É de uma canalice tão grande. É tipo aquele do FGC. O cara ele pode pegar... Qual que é o lance do FGC? O dinheiro que é para você, o governo fala, você é muito responsável, o Brasil é um país sem poupança, portanto, nós vamos guardar uma parte do seu suado dinheirinho aqui numa caixa. Se você for demitido, meu camarada, pega aqui o dinheiro do FGC que é seu. E aí, o que o governo Lula passou a permitir? Agora, o trabalhador ele pode pegar um empréstimo com o banco e colocar o FGC dele como garantia. Ou seja, ele não pode pegar o próprio... Se ele der um problema na sua vida, ou então você quer comprar, sei lá, um carro, alguma coisa assim, você não pode pegar o seu dinheiro. Você pode pegar o dinheiro com o banco, coloca o FGC como garantia, se der um atraso, e mesmo se não der, né, o banco ele vai cobrar uns juros. Então, você basicamente queimou o seu FGC, que é o dinheiro que já era seu, que estava parado, não tem risco nenhum para o banco, e o governo falou, olha, você até pode pegar o seu dinheiro, desde que o meu amigo banqueiro pegue uma partezinha. Aí você pode. O PT é o Robin Hood ao contrário, essa é a verdade. Exatamente. Ele tira o dinheiro dos pobres e dos beneficiados e dá para os ricos, especialmente para o sistema financeiro. FGTS. O PT faz isso. Ele faz isso desde sempre. Ele tá fazendo desde 2002, desde que o Lula assumiu. Eu falei FGC no FGC, é FGTS. Eu também estava observando assim. Eu estava pensando se o FGC não seria uma outra categoria da qual o FGTS era uma parte, mas você é economista, né? Você que tem que saber. Né? FGC é outra sacanagem aí envolvendo o Banco Master. FGTS, tá? FGTS. Pois é o Robin Hood ao contrário. E o crédito consignado é a melhor coisa que você tem para você conseguir garantir qualquer coisa. É assim. E note, é tudo. Porque não tem também concorrência, não tem liberdade de concorrência, não tem nada. Não tem, porque o serviço tá certo. Não tem serviço nenhum. O que tem é o seguinte: conversas regadas a bons uísques e mulheres bonitas que o Borcaro entregava para os políticos, propina para os políticos e acordos em cima do erário público em que ele desviava uma parte do dinheiro e botava, enfim, os juros aí para a população pagar. Então, somente isso, sabe, é a melhor forma de você fazer negócio. Você não precisa se preocupar com risco nenhum. Você não tem concorrência, não tem nada. O que você tem é assim, uma conversa com um político da Bahia, com o Jacques Wagner. Mas, por favor, prossiga.
E aí as investigações também apontam a atuação de Wagner em discussões sobre as mudanças da regra, esse agora sim, FGC. Né? O FGC ele é um seguro bancário, né, digamos assim. Então, se um banco pega um dinheiro emprestado para você em algumas operações e o banco quebrar, tem um seguro, né, que ele serve para poder pagar isso. É um seguro que é pago por todos os bancos, porque se um deles quebrar, né, aí vem o dinheiro do FGC. E tinha aquela discussão, né, a famosa emenda Ciro Nogueira ali, em que ele queria ampliar a amplitude ali do FGC, porque justamente, né, já se antevia que o Master poderia quebrar. Então, aparentemente, o Jacques Wagner também participou dessas discussões sobre mudanças na regra do FGC e no acompanhamento de possível compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Ao todo, são cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão. Isso tudo aí autorizado pelo André Mendonça. A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contrato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica. Então tá todo mundo ali, ó, o olho de Sauron. Agora, ó, tá começando a olhar pro PT da Bahia. E aí, enfim, acho que é isso, né? Não sei se vai ter muita novidade aí, né, no resto dessa matéria. As próximas aí vem a repercussão.